Aí voltando, né, quanto mais eu pesquisava, mais eu via que as explicações naturalistas, não só para a origem da vida, mas para a própria diversidade dela, não faziam sentido. Até que um dia eu li o artigo original de Gregor Mendel, o pai da genética. E nesse artigo original, praticamente ninguém fala isso no Brasil, mas nesse artigo original, o Mendel é totalmente contra Darwin. Ele se opõe frontalmente à teoria da evolução. E a gente não vê isso nos livros. Ninguém praticamente sabe, todo mundo... Eu nunca tinha ouvido. Exato. O que a gente aprende nas escolas, né, na doutrinação que a gente recebe na escola, é que Mendel apoiava Darwin. De que a teoria de Mendel, as leis da hereditariedade, como funciona a hereditariedade, teria vindo para complementar a teoria de Darwin. E não é verdade. Mendel era um opositor de Darwin. Ele... através do que ele encontrou nas leis, o que ele encontrou foi constância. E ele termina o artigo dele dizendo que existe um limite para além do qual as coisas não podem se modificar. E isso foi provado depois geneticamente com o avanço da genética, né? Com aquilo que a gente chama de fundo genético ou acervo genético. Também é conhecido como pool, né? Piscina genética no termo em inglês. Isso aí é um limite da possibilidade que existe do próprio genoma de gerar diversidade dentro de uma família. Ou seja, então, uma família taxonômica genética, porque a gente fala muito em espécie, né? Sim. Mas, na verdade, espécie e gênero são variedades dentro da mesma família taxonômica. Então, quando a gente está falando de coisas diferentes, de seres vivos diferentes, a gente está falando de famílias taxonômicas diferentes. E o que Mendel encontrou foi que uma família não se transforma em outra de jeito nenhum, porque existe um limite dessa variabilidade. Só que aí o pessoal foi apelar para as chamadas mutações, que são os erros genéticos. Sim. E que essas mutações se acumulariam tanto a ponto de gerar novas características naquele ser vivo, que essas novas características também se acumulariam ao ponto de gerar uma nova família. O que Mendel demonstra com o trabalho dele é que isso é impossível. Isso não acontece. E as próprias mutações não são capazes de gerar um código ordenado. Isso é também matematicamente impossível. Ou seja, erros não conseguem gerar padrões matemáticos. E toda a família, isso é provado também, foi provado inclusive por uma equipe de pesquisadores multidisciplinares lá da USP, que toda a família genética da taxonomia tem padrão matemático no código dela. Eles inclusive dizem, o genoma não é aleatório. Eles dizem isso literalmente. Não é aleatório. Ora, se não é aleatório, alguém teve que pensar nisso. Sim. Alguém teve que calcular e aquilo foi produzido matematicamente. Isso é provado hoje em dia, né? E é aquilo que Mendel já estava falando em 1866. Claro que dentro dos seres humanos você vai ter a espécie humana e isso pode variar entre negros, brancos, amarelos, loiro, moreno, cor de olho, essas coisas. Mas um ser humano nunca vai virar um macaco. E nenhum macaco virar um ser humano. E nenhuma outra coisa. Um felino nunca vai deixar de ser felino. Você pode ter desde gatinhos de casa, e aí você... Aí, por exemplo, é um bom exemplo. Os felinos. Você tem a família Felidae, de felinos. Você tem gêneros. Você tem, por exemplo, o gênero Pantera, que é o gênero que pertence leão, tigre, pantera. Ele pertence a um gênero. Você tem um outro gênero que é o do gato. Sim. Né? É um outro gênero. Aí as espécies seriam o quê? O gato angorá, o gato persa, do mato, o gato do persa. Isso são espécies. O gênero, gato, gato. E no caso do outro gênero, pantera, aí você vai ter as espécies de leão, vai ter as espécies tigre e tal, mas tudo faz parte de variedade de um único código inicial. E quando se faz a regressão hoje genética, que é chamada de coalescência, que é comparando os genes, né, o genoma de um determinado felino com o de outro felino, eles vão voltando, e chega a um casal inicial, que é a mesma coisa dos seres humanos.